ok? Então, sem legalismo, aquela coisa de você tá fazendo obrigado, não. Tem que ser de coração, tem que ser voluntário, o teu coração voluntário, para você ter o resultado expresso na tua vida. Lembro vocês que vai ser então 20 dias que nós teremos de ministrações, hoje é o 17º dia, ok? Depois nós vamos ter alguns dias de testemunho, onde nós vamos testemunhar algumas coisas e eu quero que você que foi abençoado durante esse período, ou tem um período na tua vida que você teve uma colheita sobrenatural e você não deu valor a essa colheita, e hoje você entende que é uma colheita sobrenatural, então você vai ter a oportunidade de entrar comigo aqui e ficar uma live, nós alimentando a fé daqueles que estão na expectativa de também acessar a colheita sobrenatural. Então, serão 20 dias de ministrações específicas e depois nós vamos ter um outro período que nós vamos testemunhar. Então, já vai aí o meu desafio para você. Você que já tem, você que tem um testemunho para contar para a glória de Deus, porque ter testemunho para contar é para a glória de Deus. Então, você também já entre em contato comigo para que a gente possa, em nome de Jesus, estar ali já combinando, acertando os detalhes desse tempo de testemunho que vamos ter aqui. Né? Somos testemunhas do poder de Deus e vamos falar um pouquinho disso hoje, ok? Então, algumas pessoas já entraram, você que está aqui comigo, já eu fico feliz por isso. A Andréa Dourado também entrou, o Adriel também, e algumas outras pessoas já estão aqui conosco. Eu quero então orar para nós iniciarmos a nossa live. O João está aqui também, a Maria Pimentel, a Renata do Joel. O Joel estava conosco no culto ontem. A Sofia está aqui também. Muito boa noite. A irmã Gildete. Eu creio que o meu está a caminho, paz. Deus tem feito coisas sobrenaturais, né? Deus tem feito coisas sobrenaturais e muitas vezes nós não estamos acostumados com coisas sobrenaturais e ficamos espantados. Mas lembra, no início das ministrações, teve uma ministração que nós falamos, né, que o Senhor nos levou a falar que nós precisamos nos acostumar com determinadas coisas que iriam começar a acontecer conosco, porque isso é colheita sobrenatural. E a colheita sobrenatural, ela é cíclica. A colheita sobrenatural, ela não acontece uma vez e não acontece mais. Ela é cíclica. Então, assim como Deus fez o dia, e no dia ele tem um propósito para aquele dia, ele tem um propósito também para a sua semana, ele tem um propósito para o teu mês e tem um propósito para o teu ano. Então, a colheita, ela é cíclica. Sempre o reino de Deus, se você analisar todo o Velho Testamento e o Novo também, você vai, e nós já falamos disso, né, que a colheita, ela não para, é semear e colher. E muitas vezes, nesta colheita sobrenatural, iríamos colher aonde não semeamos. E isso é muito importante que você, então, já se acostume com o sobrenatural de Deus, porque Deus tem coisas espetaculares para fazer a teu respeito e também através de você. Então, hoje nós vamos falar um tema muito bacana. O tema hoje é o reino de Deus sendo estabelecido nas nações. É colheita sobrenatural. Tá? Então, o reino de Deus sendo estabelecido nas nações é colheita sobrenatural. E para isso, então, nós vamos fixar aqui em nome de Jesus o tema, né, o reino de Deus sendo estabelecido nas nações. É colheita sobrenatural. Ok? E nós vamos precisar desconstruir algumas coisas também, alguns conceitos que temos, para que nós possamos adentrar a esse propósito que Deus tem para nós e através de nós. Tudo que já ouvimos, já falamos, entendemos. Isso é isso aqui. Fixar.
O reino de Deus sendo estabelecido nas nações é colheita sobrenatural. Então, muitas portas podem estar fechadas e Deus está abrindo portas neste momento, exatamente porque você vai entender o que é nações. Então, hoje, eu preciso que você entre nessa ministração desconstruindo o que você entende por nação, né? O que você entende, o que é estabelecer nas nações. Então, quero que você entre numa perspectiva nova, tá? Então, entre com o coração aberto para receber, para que você possa receber tudo que Deus tem para você, para a tua família e os que estão ao redor de você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Pai de amor, em nome de Jesus, nós, em primeiro lugar, engrandecemos o teu nome, porque sabemos que tu és grande, maravilhoso, excelso, Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que recebeu e recebe e receberá toda a honra, toda a glória e todo o louvor por tudo, Pai, que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor fará. Porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor trabalha em cima da verdade absoluta, que é a tua palavra, que não volta vazia. E por isso te louvamos, Pai, porque as tuas promessas são válidas para nós, ontem, hoje e eternamente. Por isso queremos andar nestas promessas, nesta palavra, e queremos colher abundantemente através da tua palavra, que, como diz em Isaías 55, assim como a chuva desce para regar a terra e não volta até cumprir o seu propósito de regar a terra, assim é a tua palavra que não volta vazia. Assim nós descansamos no Senhor. Nós tomamos as nossas decisões pautadas no Senhor, porque o Senhor conhece o que foi ontem, o que é hoje e o que será amanhã, Pai. E nós somos teus filhos amados. Então, em nome de Jesus, seja bem-vindo em nosso meio, porque a tua eclésia está reunida aqui esta noite. E a tua eclésia tomará decisões esta noite importantes em relações ao teu reino, Pai. E o Senhor prometeu que estaria conosco nesse tempo. Por isso eu te agradeço, eu te louvo e digo que o Senhor é o Senhor da minha vida, da minha família, dos meus negócios. O Senhor é Senhor da igreja que se reúne em Guaianás, da igreja que se reúne, Senhor, como estamos aqui agora pela internet. O Senhor é Deus, a igreja é tua, Pai, e nós estamos aqui como embaixadores desta tua igreja. Então, Senhor, toma o teu lugar no trono dos nossos corações, enche-nos de alegria, Senhor. Assim como o salmista diz no Salmo, descansa no Senhor, espera nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. É assim que damos início, Pai, a mais uma ministração para o teu povo, para os teus filhos. Então, toda espécie de roubo, de tristeza, que possa ser agora momentânea, Paizinho, que se transforme isso em abundante alegria. Alegria do teu Espírito Santo, Pai, em nossos corações. Assim nós nos alegramos em poder, Pai, participar da tua eclésia, participar do teu governo e um governo eterno. Tu és o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e vencerá, porque o Senhor recebeu poder nos céus, na terra, debaixo da terra. E por isso, Pai, te damos glória, glória e glória ao que está assentado no trono. Seja o Cordeiro, aquele que vai abrir o selo, aquele que é digno de abrir o livro da vida, aonde, Paizinho, constam os nossos nomes. Nós te adoramos e prestamos honra a ti nesta segunda-feira, dia 22 de junho, onde ontem vimos um eclipse, uma coisa linda que aconteceu. Ali o teu nome foi glorificado, Pai. Mas nós também queremos te glorificar, Pai, fazendo a nossa parte na tua eclésia. Portanto, te rendemos honra, glória e louvor
em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, é muito bom estar aqui com vocês e hoje então nós vamos falar sobre o reino de Deus sendo estabelecido nas nações. É colheita sobrenatural. Então, quando nós vamos aqui no livro de Apocalipse, que nós estamos lendo, né? Apocalipse capítulo 4, você já leu uma vez, mas antes eu quero ler aqui o tema proposto da nossa campanha. Está lá no livro de João, capítulo 4, versículos 34 e 35, e diz assim: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a colheita. Então esse é o nosso texto base, e hoje então já vamos pular aqui para Mateus capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é Jesus nos ensinando a orar, né? A oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, então, é uma parte muito forte da oração que Jesus está nos ensinando o quê? É que venha o reino de Deus, para que a vontade dele se estabeleça aqui na terra como é no céu. Essa é a vontade de Deus, que nós então implantemos o reino de Deus aqui nessa terra, e que Deus possa reinar aqui nessa terra através dos seus embaixadores, assim como é no céu também. Não podemos nos esquecer que na década em que estamos, 5.780 no calendário bíblico, isso nos foi revelado no início desse ano. Não tínhamos por costume estudar hebraico ou ter algum tipo de ensinamento do Velho Testamento tão profundo como estamos tendo. O áudio está falhando para todo mundo aí, ou vocês estão me ouvindo bem? É só Pimentel que está com áudio ruim? Tem mais alguém aí que está com áudio ruim? Vocês poderiam me dar um feedback aí? Ok, sim, para mim também travou. Catherine, sim, significa aqui também está falhando. Tá ótimo, falhando para todo mundo. Algumas vezes falha, às vezes não. Eu quero saber se dá para entender ou se tá ruim. Esse que é o nosso propósito. Às vezes dá umas picotadas, mas eu quero saber se... Tá, ok. Áudio ok, aqui está ótimo, então tá. Qualquer coisa, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês falem, tá? Algumas vezes picota, aqui para mim tá ok. Talvez seja para a internet de vocês aí. Aqui tá rodando direto, não tá aparecendo aquela bolinha, tá? Dá para entender, às vezes sim, mas às vezes está picotando, ok. Então vamos lá. E na língua hebraica, que foi a língua que Deus escolheu para se comunicar com o homem. Então, o número, ele tem um significado, ele é ligado com símbolos. E esses símbolos, essas letras, ela tem um significado profético. É assim que Deus estabeleceu a forma de se comunicar com o homem. Ok? E o Novo Testamento ele foi escrito no grego, ok? A cultura dominante no Novo Testamento, o Império Romano estava atuante, então foi escrito em grego. Por isso que nós vamos também muitas vezes recorrer ao grego para entender a cultura daquele momento, para o quê? Para ampliar a nossa visão em relação ao texto que estamos lendo. E o ano 80, o número 80 significa... é ligado à letra Pei, que é uma figura profética e uma figura profética de boca, que proclama, boca que avança, boca que conquista. Por isso é muito importante nós entendermos o conceito do porquê nós recorremos muito ao grego e outros momentos recorremos muito ao hebraico, ok? Então nós estamos começando, por isso que precisamos desconstruir
muitas coisas que fizemos no passado, que aprendemos no passado, né, para exatamente o que estamos aprendendo agora. Um novo tempo, uma nova estratégia e uma estratégia bíblica de Deus, não para crescimento de igreja, mas para crescimento nosso, interior, para nós sermos uma igreja maior, eu, interiormente, uma igreja, porque eu sou igreja de Jesus e é disso que vamos falar hoje. Quando falamos de nação, estamos falando de nós estarmos nesta nação. Então você precisa entender isso para você ter acesso à tua colheita sobrenatural também. Então, quando Jesus, ele quis dar nome ao seu movimento, ele esteve aqui entre nós, e quando ele chegou, ele não deu nome ao seu movimento, ou quando ele se reunia com os seus discípulos, ele não deu o nome, por exemplo, de se reunir no templo. Ele também não instituiu sinagogas ou tabernáculo, que é o que eles viviam e faziam festa até do tabernáculo. Ele não nomeou o seu movimento com esses nomes religiosos. Ele estabeleceu o nome, a expressão que ele utilizou para dizer o seu movimento, o movimento do reino de Deus, o movimento de implantação do reino de Deus, o nome que ele utilizou foi igreja. E igreja significa eclésia. E eclésia significa chamados para fora. E vai ficar muito claro para nós agora entendermos isso, porque eu tenho certeza que você já ouviu isso muitas vezes. Mas quando Jesus fala que ele estabeleceria a igreja dele, significa que existiam outras igrejas, existiam outras eclésias naquele tempo, e por isso ele se referiu então a dele, ok? E lá no livro de Atos, capítulo 19, tem um exemplo exatamente quando a eclésia romana se reunia para tomar decisões. Então a eclésia, um tipo de uma assembleia, era instituída para tomar decisões em relação a algo que deveria acontecer. Lá em Atos 19 tem exatamente essa palavra eclésia nos versículos escritos em grego. Então o versículo 32 de Atos 19 trata disso e fala assim: uns, pois, chamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento, ou seja, a eclésia, era confusa. E os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então, eles estavam se ajuntando para julgar Paulo, mas muitos não sabiam o que estava acontecendo e por isso eles poderiam ser expulsos. Então, aquele ajuntamento, aquela assembleia, aquela eclésia romana que estava se reunindo, os conselheiros estavam se reunindo para tomar uma decisão, essa igreja, então, estava confusa. Então, significa que era a igreja, uma igreja, nada de instituição religiosa. Muito pelo contrário, era onde a comunidade se reunia, formava então uma comunidade, formava uma eclésia formada ali de membros que poderiam julgar os casos daquele lugar. E Deus e Jesus então se referiu que ele estaria estabelecendo o quê? Uma comunidade que iria julgar, que iria tomar conta com os princípios que ele estava trazendo, e esses princípios eram princípios estabelecidos pelo reino de Deus, e não uma igreja romana, não uma igreja de uma comunidade qualquer que tinha muitas por lá, ok? Ele estaria trazendo então a eclésia, o governo dele, estaria para ser implantado através do reino de Deus. E os versículos 39 até o 41, ele continua dizendo, e você pode ler todo o capítulo 19, é importante para você entender, tá? E você guardar na tua memória, porque eu li hoje isso. E se alguma outra coisa demandais, ou seja, eles precisavam ter demanda para se reunir, para definir alguma coisa. Averiguar-se-á em legítima eclésia, em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição. O que é sedição?
está causando transtorno, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso, ou seja, estavam reunidos, mas não tinha uma causa justa para estarem reunidos. E tendo dito isso, despediu a eclésia, a assembleia. Então, eles estavam se reunindo para condenar Paulo, e essa eclésia é muito clara lá que ela era governada pela rainha dos céus. Então, existia um governo que era instituído pela rainha dos céus, e isso também era chamado de igreja, eclésia. E Jesus então vem e ele fala o quê? Que ele estava chegando para implantar o reino de Deus e ele estabeleceria a sua igreja, a sua eclésia, o seu governo. Então, quando falamos igreja, você tem que entender essa igreja aqui, essa eclésia, este governo que Deus planejou para que expandisse o seu reino aqui na terra. Então, eclésia tem governo, tem poder, e nós precisamos entender isso, ok? Ficou claro essa parte de igreja? Para mim é importante que você entenda isso. Se ficou alguma dúvida, você pode falar aqui para a gente poder tirar a tua dúvida, tá? Porque nós estamos acostumados, quando falar igreja, a gente entende como uma instituição religiosa. Jesus não criou instituição religiosa. Jesus criou a sua eclésia, o seu governo. Existe um governo que toma decisão. E no decorrer da ministração, você vai entender que quando nos reunimos com duas ou mais pessoas, quem era a rainha do céu? É exatamente a santa da região. Aqui no Brasil, quem que é a rainha dos céus? A padroeira do Brasil? A Nossa Senhora da Aparecida, né? Então, também lá era a rainha. No caso deles, era a Diana. Eles tinham uma deusa que chamava Diana, e essa Diana está explícito, escrito isso lá em Atos 19, tá? Os templos que existiam na época era da Diana, ela reinava, e tem todo um discurso sobre quem era Diana, o que acontecia. Eles estavam lá em Éfeso, e ali você pode ter muito claro no texto quem era essa rainha do céu. Então, nós acreditamos nisso, certo? Nós acreditamos no que a palavra de Deus diz. Nós, então, não acreditamos nisso, certo? Eu não entendi muito bem a pergunta, Kéferne. No final, se você tiver a dúvida ainda, você seja um pouquinho mais específica. Nós acreditamos sim. Nós acreditamos que lá existia um governo, e este governo ele era regido pela Diana e se chamava igreja. Mas por que esse conceito? Tá? Para ficar claro para nós que Jesus não veio instituir aqui uma instituição religiosa. Ele veio instituir um governo. Porque eclésia significa governo, chamados para fora para governar, para tomar decisão. Então, é isso que nós precisamos entender. Porque quando fala vamos à igreja, dá impressão religiosa. E não pode ser. Quando nos reunimos na igreja, qual que é a decisão que Deus tem para nós sairmos de dentro da onde estamos reunidos para tomar posse da colheita sobrenatural nas nações. E vamos aprender o que é essa palavra nação. Então, o principal que nós precisamos entender e quebrar na nossa mente é que igreja não é templo, igreja não eclésia não é templo, eclésia não é tabernáculo, eclésia é governo. E quem tem que governar? Nós precisamos governar com o Espírito Santo de Deus, ok? Então, talvez a gente tenha que gastar um pouquinho mais de tempo nisso, mas isso é base para a gente poder prosseguir, senão a gente não consegue prosseguir. A gente vai na igreja para receber alguma coisa, tá vendo eu já falando errado? Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Então nós, quando nos reunimos como igreja, né, nós vamos lá para pedir alguma coisa para Deus, e na verdade nós temos que ir lá e estar lá para decretar e proclamar o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz em relação a cada situação que nós vivemos. Então a gente vai para a reunião da eclésia com outro pensamento, com o pensamento de adorar ao Rei dos Reis e também de ver o que ele tem a falar conosco,
né, naquele tempo que estamos ali reunidos, tá? Mais alguma dúvida? Depois a gente pode tirar, até fazer uma outra depois para a gente tentar esclarecer um pouco melhor isso. Agora eu quero então dizer uma coisa aqui. Jesus, ele planejou a igreja dele, não é uma igreja qualquer. Ele fez um planejamento para essa igreja e esse planejamento está lá no livro de Efésios, capítulo 5, dos versículos 25 ao 27, e diz assim, então, número 1, igreja que Jesus planejou, o governo que ele planejou, o conselho que ele planejou, tá? E aí ele cita o quê? Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificar, purificando com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensíveis. Então, Deus planejou, Jesus planejou a sua igreja e ele se entregou para que esta igreja, o planejamento dele para esta igreja é que essa igreja fosse o quê? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o planejamento dele é nós sermos gloriosos, para que o nome dele seja grande. Nós precisamos também honrar esse patamar por ele nos chamar para esse conselho. Então não sou eu que aceito Jesus no meu coração, ele me chama para o seu conselho, ele me chama para uma vida sem erro, uma vida, imagina só você acertando todas as suas decisões, ele nos chama para isso, e ele nos dá o passo para isso. Lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nós também sempre líamos, pelo menos eu lia aquele texto de Apocalipse 2 e 3, quando trata da igreja como algo para nos, um juízo contra nós. Mas agora a ênfase que eu tenho dado e eu tenho recebido é o quê? No final de cada sentença daquela, ele diz o que está de errado. Para quê? Para nós nos consertarmos, porque ele termina em todos os aspectos. De cada igreja tem as suas qualidades e os seus defeitos, todas elas. Mas em todas elas ele diz, ao vencedor... Ele sempre se dirige ao vencedor. O plano de Deus para a sua igreja, então, é uma igreja vencedora. Uma igreja vencedora, mais uma vez, não no sentido religioso, mas as decisões tomadas ali no conselho quando nos reunimos, é conselho de vitória. Quando nos reunimos no culto, tem conselho de vitória. É isso que precisamos entender. O plano de Deus para a sua igreja, para a sua eclésia. Em Apocalipse capítulo 5, dos versículos 9 ao 10, ainda diz assim, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. O plano de Deus para o seu governo é nós sermos reis e sacerdotes. Então ele tem um plano estabelecido, ser glorioso e nos tornar reis, para reinar com ele, sobre todo o povo, sobre toda a língua, sobre toda a nação. Essa é a igreja gloriosa, a eclésia gloriosa, vencedora de reis e sacerdotes. Então, toda decisão que temos que tomar, temos que analisar a palavra e muitas vezes precisamos ser bem fiel à palavra. Quando tem dúvida, bem fiel à palavra. Para quê? Para que não haja remorso em nossos corações. Para que a gente possa ter a plena alegria do Espírito Santo. Olha o que Deus lá diz agora em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, porque além dele querer uma igreja assim, ele estabeleceu num fundamento e ele colocou uma ordem nesta igreja. E o nosso ano é de ordem e progresso. Veja o que ele diz lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na eclésia, no governo, primeiramente, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, depois disso, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governo e variedade de línguas. Então, na eclésia,
de Deus, em primeiro lugar, vem o apóstolo. E por isso que nós estamos aprendendo e estamos falando uma igreja apostólica, porque Jesus foi o primeiro apóstolo, como o texto que nós vamos ler aqui. Se a igreja é dele e ele foi o primeiro apóstolo e ele estabeleceu 12 apóstolos, a igreja tem que ser apostólica. Não que tenha que ser de nome, igreja apostólica tal, não, mas o movimento da igreja tem que ter esse movimento apostólico, porque nós vamos aprender o que é apóstolo. Apóstolo também não é uma figura religiosa, e é isso que nós temos que aprender. Ele utilizou desse termo apóstolo, que era um termo grego, para trazer o conceito disso para dentro da eclésia dele, dentro do governo dele. Então a gente tem que entender o que é isso. Olha só, Efésios capítulo 4, 11 e 12 ainda, ele fala mais uma vez da ordem. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, para nós alinharmos, o apóstolo ele tem que montar a sua equipe. Equipe do quê? De profeta, de evangelista, de doutores e de pastores. Uma igreja apostólica se movimenta então com estes ministérios, a fim de que esses ministérios treinem as pessoas para que possa aparecer os dons, os milagres, e o dom de socorro, o dom de governo e assim por diante. Se numa igreja apostólica falta o dom, por exemplo, de mestre, vai ser uma igreja que vai ser superficial, vai ser uma eclésia que vão tomar decisões nesse governo superficialmente, porque não sabem exatamente a profundidade da palavra de Deus, a revelação da lei. A pastora Lucimar está aqui, ela sabe muito bem disso, ela precisa entender da lei para ela tomar a decisão correta. E nós, como governo de Deus, apóstolos desta geração, nos movimentando nessa unção apostólica de Jesus, que é o primeiro apóstolo, preciso estar fundamentado a minha casa, como foi pregado ontem, sobre o que é um fundamento sólido, que é o fundamento da palavra de Deus, em todos os lugares. Então a igreja que caminha nos 5 ministérios, ela é uma igreja apostólica por conta disso, não é só o nome. E isso é uma boa aula para nós hoje, ok? Então lá em 1 Pedro 4,10 ainda fala que cada um administre o dom que recebeu de Deus, né, como bons dispenseiros multiforme da graça de Deus. Então o nosso dom é para ser usado exatamente para a glória de Deus, ok? Lá em Mateus capítulo 16, versículos 15 a 19, ainda diz assim: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo diz: Tu és Cristo, é o Filho do Deus vivo. E Jesus então respondeu: Bem-aventurado, porque o Senhor te revelou, Simão Barjonas, porque tu não revelou, foi meu Pai que te revelou. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que portas do inferno é essa? Eles estavam num local também lá na Terra Santa, e esse local existia um lugar que chamava Porta do Inferno. E esse local eu estive lá também, é um lugar feio, cheio de lixo, um lugar assombroso, e ele estava se referindo àquele inferno. As portas do inferno não iriam prevalecer, porque na eclésia dele não ia ser daquele jeito, ia ter ordem. Na eclésia dele, a comunidade onde fosse estabelecida a eclésia dele, onde fosse estabelecido o reino de Deus, ali haveria ordem. Por isso que quando vemos uma eclésia estabelecida, aonde a eclésia chega, os bares ao redor, eles são automaticamente perdem força. Por quê? Porque a eclésia de Jesus chegou. E é assim que devemos pensar e é assim que devemos agir. Então isso tudo é a eclésia que Deus planejou através de Jesus Cristo aqui na terra. E quando que essa igreja se reúne? Lá em Mateus capítulo 18, dos versículos 15 ao 20, nós temos alguns exemplos. Primeiro é quando tem, eu vou ler aqui, né? Se algum irmão pecar contra ti, você vai e repreende-o entre ti e ele sozinho. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada.
Ou seja, onde duas pessoas estão reunidas, ou três, Jesus está ali no meio. Então aqui ele já pede para, quando vai repreender alguém, se você não conseguiu sozinho, você leve dois. Então a igreja se reuniu. Se reuniu dois para resolver um determinado assunto desse conselho, a igreja reunida e Jesus está no meio. Continuando. E se não escutar, diz a igreja, se também não escutar, considera como um gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes da terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então aqui ele estabelece um padrão. Se tem duas pessoas reunidas em nome de Jesus, ele já está presente na assembleia. E se ele está presente na assembleia, ele fala. Então, quando você está com o teu irmão, não é quando você está lá na reunião, aonde lá na Saturnino Pereira. Não, quando você está reunido com o seu irmão, em qualquer lugar, isso se torna eclésia. Porque as decisões que você vão tomar ali, elas, se forem baseadas na palavra de Deus, o Senhor vai estar ali no meio e vai sair coisa boa dali. Então, isso traz o quê? Uma segurança para nós. Porque onde dois ou três estiverem reunidos como eclésia, ele vai estar ali no meio de nós. Amém? E Jesus, chegando, ele institui, então, ele não institui os dons, ele só institui apóstolos. Ele, então, treina 12 homens para serem apóstolos. Né? O trabalho de Jesus nesse tempo não foi ensinar outra coisa a não ser capacitar, entregar poder para os apóstolos, né? Para que através desses apóstolos fluísse então a sua eclésia para todo mundo. Número 2, como a eclésia foi estabelecida? Como Jesus então, ele tinha um plano, nós falamos dele, como que ele estabeleceu, implantou este plano dele. Marcos 1,15 diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então ele tinha um plano e o plano dele era ir de cidade em cidade proclamar que o reino tinha chegado, o reino de Deus tinha chegado. Então o trabalho, a vontade dele era fazer isso, estabelecer, né, aonde o plano de Deus chegasse, ali estaria estabelecendo mais uma eclésia do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 1, aqui a gente vê exatamente o texto que diz como ele implantou, né? Ele estava treinando os 12 apóstolos e Hebreus 3:1 nos dá a garantia biblicamente que Jesus foi o primeiro apóstolo. Por isso, uma igreja apostólica, que diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, o primeiro apóstolo foi Jesus e a igreja é dele, por isso uma igreja apostólica. Jesus não usa uma expressão que ele é sacerdote, ou ele é rabi, ou ele é mestre. Ele institui dentro da sua eclésia, ele institui apóstolos. Então ele tinha uma estratégia, vou implantar a minha eclésia através dos apóstolos. E quem eram os apóstolos naquela época do Império Romano? Os apóstolos eram aqueles que iam conquistar terras e estabelecer a cultura de Roma naqueles lugares. E foi esse termo que Jesus usou. Jesus não usou sacerdote ou mestres, não, ele usou apóstolo. O apóstolo é o que vai na frente, ele conquista a terra e implanta o reino de Deus ali. E quando ele implantar o reino de Deus ali, ele cria o quê? Então, a sua eclésia, o seu ministério feito de pastores, doutores, mestre e evangelistas. Os 5 ministérios. Essa foi a estratégia de implantação. Apóstolo no Império Romano, então, era aquele que conquistava a terra e implantava o reino de Deus. Ele institui, então, a sua igreja desta forma, utilizando a palavra apóstolo. Apóstolo não é uma palavra religiosa, como nós estamos acostumados a ouvir. Apóstolo era um general que ia, conquistava e implantava a cultura do reino de Deus numa determinada localidade aonde eles tinham tomado posse. Olha o que diz lá em Mateus,
capítulo 10, Lucas capítulo 4, 43 primeiro. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Ele foi enviado, Jesus foi enviado para exatamente anunciar a chegada do reino de Deus, e é essa a nossa função, ok? Mateus 10, 1 e 2, ele fala a mesma coisa, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos têm o nome aqui. Então, ele tinha a estratégia era tomar posse do território, estabelecer um apóstolo ali para a igreja crescer através daquilo. Por isso, ele deu, então, essa ordenança e entregou o poder para os seus discípulos. Ele levanta no seu ministério 12 apóstolos. Ele não levanta 12 pastores. Ele não levanta 12 mestres. Não, ele levanta 12 apóstolos. Então, enquanto Jesus está aqui na terra, não tem outro ministério. O ministério que tem é o ministério apostólico, de conquista. Ele forma 12 apóstolos, somente apóstolos. Lá em Atos capítulo 1, depois que ele ressuscita, você vê os 40 dias que Jesus fica aqui na terra, e nesses 40 dias, então, Jesus comissiona os seus apóstolos e manda eles lá para Atos 2, para eles receberem o que? Poder, porque através do poder do Espírito Santo de Deus, através da igreja apostólica, que Jesus é o primeiro apóstolo, então vem o que? O Pentecostes, e eles recebem o poder. Para quê? Para batizar as pessoas, e quando elas forem batizadas, elas eram cheias do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, então, ia edificando a igreja através dos outros ministérios. Porque quem distribui os outros ministérios, segundo a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que concedeu os dons. Então, uma pessoa que não está cheia do Espírito de Deus, ela não flui. Agora, se ela está cheia do Espírito de Deus, debaixo de uma visão de conquista, de estabelecimento do reino de Deus, ela então estabelece a eclésia de Jesus, o governo de Jesus. E onde? É o que nós vamos escutar daqui para frente, tá? Isso, lá em Atos capítulo 2, nós vemos o início da igreja, lá dos versículos 42 ao 47. Depois do recebimento do Espírito Santo, surge a igreja. Pessoas sendo salvas, batizadas, ofertando, contribuindo, fazendo a eclésia crescer, porque era a atuação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não vai. Jesus foi para o céu e enviou o Espírito Santo para nos dar poder e ousadia. E nós agimos hoje com a autoridade de Jesus, nessa dispensação da graça, onde o Espírito Santo está agindo através de nós. Se você estudar um pouquinho mais no livro de Atos, então nós temos o quê? A igreja que se instituiu no livro de Atos, dos capítulos 42 ao 47, nós já sabemos esse texto muito bem, mas lá no livro de Atos, capítulo 8, houve uma perseguição a esta igreja que estava crescendo, e os discípulos eles precisaram então se dispersar, mas os apóstolos ficaram. Então foi-se criado o quê? Centros apostólicos, onde esses centros apostólicos davam cobertura para esses discípulos que eles se afastaram por conta da perseguição. Mas eles não ficaram perdidos, não. Eles sabiam muito bem o que eles tinham que fazer, porque o Espírito Santo de Deus era com eles. E o texto diz, e eu vou ler alguns aqui, que quando eles estavam perdidos, eles iam anunciando simplesmente o reino de Deus, que é o que eles tinham aprendido, o que eles tinham ouvido. Mas o Espírito Santo que é com eles, e uma das tarefas do Espírito Santo é nos lembrar de tudo o que nós estamos aprendendo, o Espírito Santo ia os lembrando a cada momento. Então vimos aqui o que é igreja, nós vimos aqui qual que é a igreja que Jesus formou através dos 5 ministérios, nós vimos que ele fundamentou a sua eclésia em cima do apostolado, e ele é o primeiro apóstolo. Nós vimos aqui, depois do Espírito Santo, a igreja nuclear, onde eles se reuniam,
a igreja nuclear é onde nós nos reunimos. Ali junto, lá em Atos 2. Em Atos 8, se você ler um pouquinho lá, você vai entender que foi-se criado, então, centros apostólicos, onde as igrejas não se reuniam ali porque os discípulos foram dispersos, como estratégia do próprio Deus, para quê? Para que fosse expandido o reino dele naquela região, e os apóstolos davam cobertura para que eles atuassem cada um no seu dom e na região aonde estavam. E agora nós vamos ver qual que é a missão desta eclésia, a missão desta igreja. É muita informação, você pode voltar no YouTube depois. E seria muito bom você rever todos os textos para você entender o conceito disso tudo que estamos vendo, para você acessar a colheita sobrenatural. Então, lá em Marcos capítulo 16, nós vemos qual é a missão dessa eclésia, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura, e você sabe muito bem disso. Em Mateus capítulo 10, o versículo 7 e 8, ele reforça, né? Indo, vá dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebestes, de graças dai. Em Atos capítulo 19, versículo 8, diz, e entrando na sinagoga, falou ousadamente no espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Era como o apóstolo Paulo ia falando do reino de Deus para os gentios. Em Mateus capítulo 28, e aqui é um texto-chave para nós entendermos a respeito da nação. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. E esse termo em grego, nações, significa etnos. Etnos de etnia. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui que está a chave. Fazendo discípulos de todas as etnias. Não estamos falando só de países. Estamos falando de tribos, estamos falando de grupos, estamos falando de pessoas com o mesmo hábito, pessoas que convivem no mesmo lugar e falam a mesma língua. Então, quando Jesus diz a parábola do fermento, que a gente coloca um pouquinho de fermento na massa e ela vai levedando, é aqui que chega então a chave da nossa ministração. O fermento ele vai crescendo e vai influenciando. Porque o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas ele consiste em poder. Em Romanos 14:17 ainda diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E muitos pregadores, e eu já ouvi muitos deles, e no ramo estendido tem até um estudo sobre isso, quando chegaram na terra de Canaã, eles viram montanhas, e esse texto está lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 20 e 21. Eles viram montanhas, e nessas montanhas eles tiveram o discernimento de dividir essas montanhas, então, imaginando as etnias e os povos, eles tinham que conquistar essas montanhas. E nós hoje também devemos conquistar essas montanhas aonde a eclésia de Jesus está. No teu trabalho, na tua educação, no governo, na arte, no entretenimento, nos negócios, na tua família, na mídia e da religião. Por isso nós temos falado sobre as 7 montanhas. São esses negócios: governo, educação, arte e entretenimento, negócios, família, mídia e religião. Onde, quando nos reunimos na Saturnino Pereira, na igreja estendida onde nós estamos, nós somos então esse governo de Deus na terra, e também nos centros apostólicos. E é aqui que está a chave de tudo isso. A igreja, ela operando com essa forma apostólica, eu entendo que aonde eu estou, eu sou um fermento que vai influenciar então aquele lugar a ter mais justiça, a ter mais alegria no Espírito Santo, a ter mais paz, e não simplesmente querer matar a fome do povo, mas sim ensinar a cada um deles a viver nesta eclésia. E muitos de nós, então, agora vai
entender que o nosso ministério, ele envolve não só ir às nossas reuniões da igreja nuclear, mas ela envolve a nós, aonde nós estivermos, na nossa empresa, na nossa escola, aonde estão falando a mesma língua. Se eu estou estudando direito numa faculdade, eu tenho ali pessoas que falam direito. Então, eu posso ali falar do reino de Deus e da sua justiça para aquelas pessoas. Por quê? Porque eu estou inserido ali. E se eu estou inserido ali, é ali que eu vou falar para aquela etnia, para aquela nação que fala a mesma língua daquele jeito, e eu vou usar os exemplos jurídicos para poder implantar um reino de justiça naquelas pessoas. Se eu estou estudando educação física, a mesma coisa. Se eu estou no meu negócio, a mesma coisa. Tá? Agora, não podemos nos esquecer que o seu ministério é o seu negócio, desde que o teu negócio seja um fermento do reino de Deus. O teu negócio precisa ser um fermento do reino de Deus. Ali, você não pode ser um agente secreto. Você tem que ser um agente onde as pessoas saibam que a sua função é de rei e sacerdote do reino de Deus, e ali, aonde você está, na escola, no teu trabalho, no teu negócio, você está ali para implantar o reino de Deus. Através do quê? De uma justiça. Através do teu testemunho. Através de palavras de alegria onde não se há alegria. Então, é exatamente isso. É exatamente isso que nós precisamos entender. Aonde nós estamos, nós somos igreja, desde que sejamos como o fermento, estejamos influenciando ela para o reino de Deus, ok? Então, eu tenho uma escola e na escola eu não faço nada, ninguém sabe que é uma escola estabelecida dentro dos princípios do reino de Deus. Então, não é eclésia, não é teu ministério. Ministério não é oba-oba. Ministério envolve o quê? Rotina, envolve responsabilidade, envolve planejamento, envolve meta, visão de futuro. Nós precisamos nos organizar. E para isso, nós precisamos o quê? Hoje, para concluir aqui a nossa aula, você, de tudo que você entendeu, de tudo que você ouviu, um bocado de coisa que eu falei aqui, muito disso confrontou com o que você imaginava ser igreja, eclésia. Nós já pregamos muitas vezes isso, que somos agentes de milagres, como a Adriana está colocando aqui, mas não com o conceito bíblico e com a base que você está tendo hoje. Então, a partir do momento desta base, se você não romper com o velho e não assimilar o novo, o odre não vai segurar, conforme diz lá Mateus capítulo 9, versículo 17. Não se deita vinho novo em odres velhos, porque eles vão se romper os odres e vai perder o vinho e vão se estragar. Mas o vinho novo precisa ser deitado em odres novos. Então, que você possa alinhar o teu coração nesse tempo com esta forma que a igreja apostólica de Jesus ela foi construída. Então, nós precisamos nos arrepender. Quando Jesus falou, olha, arrependa-se porque é chegado o reino de Deus, e arrependimento é mudança de direção, nós precisamos também mudar de direção nas nossas atitudes e também como nós víamos a eclésia de Jesus. Aqui nós chegamos no final da nossa aula para romper, e eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai de amor, eu agradeço, Senhor, por este aprendizado, porque eu posso acessar a colheita sobrenatural, influenciando para as pessoas que estão ao meu redor de acordo com a cultura do teu reino, Pai. Então faça fluir através do teu Espírito Santo os dons que estão, Senhor, na vida de cada um desses que estão ouvindo o som da minha voz, e que eles possam com esta atitude, Senhor, romper, Senhor, com esse odre velho e, Senhor, abrir o seu coração para o novo e para receber esta nova unção para esse tempo apostólico que nós estamos vivendo. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem alguma dúvida? Nós temos alguns 2 minutos e eu tenho esses 2 minutos para tirar a tua dúvida para a gente poder prosseguir. Ok? Se tem alguma dúvida, a gente pode tirar aqui. Se eu não souber também,
Se você tiver alguma outra dúvida, você pode voltar. Eu já vou postar agora mesmo o vídeo lá no YouTube e você pode ali, então, nos comentários fazer a tua pergunta também. A palavra é essencial, mas a minha colheita sobrenatural é ver você chegando no teu ponto máximo, tá? Igreja Apostólica, cada um usando o seu dom natural para exercer o seu chamado, se posicionando no local correto. Eclésia é diferente de clero? Claro. Eclésia é governo. Governo que era utilizado para tomar decisões. O clero é algo religioso criado por instituições religiosas, né? Eclésia não, é governo, como se fosse o governo do Brasil. Não sei se eu posso comparar, mas nós somos o governo do céu aqui na Terra. Governo do céu, tá? Não sei se eu fui claro, irmã Maria Pimentel, mas se eu der um Google aqui, eu pego o significado de clero e te respondo melhor no particular aí, que vai ficar bem claro, né? Em relação à eclésia e clero. Tá? Somos igreja, nos reunimos para decretar a bênção. Isso aí é o que a Adriana colocou, é isso aí. Somos igreja para nos reunir, para proclamar as virtudes que o Senhor derramou para nós neste tempo. Ok. Governo do reino de Deus nesta terra. Glória a Deus. Se temos alguma pergunta, então lembrando que você que tem algum testemunho, né? Com relação à campanha de colheita sobrenatural, eu gostaria de ter com você. Olha o que diz a respeito de clero. Clero é um conjunto de clérigos em sua totalidade ou limitado a uma igreja, região ou país, né? E nós não estamos limitados. A eclésia de Deus, ela é para o mundo todo, tá? Em nome de Jesus. Mais alguma dúvida? Senão a gente pode prosseguir aqui. Já está acabando o tempo. Você que tem testemunho, então me chama no particular para você ter uma live comigo aqui e a gente vai discursar esse tempo nesta live, porque nos nossos testemunhos Deus vai abrir outras portas. Deus vai abrir outros caminhos para esses que estarão nos ouvindo em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça que nós estamos lendo Apocalipse, voltamos e já lemos os 3 primeiros capítulos. Hoje nós estamos no capítulo de número 4. Se você está atrasado, não tem problema, você corre aí em nome de Jesus. Com relação à rainha dos céus. Rainha dos céus é aquilo que domina uma região, né? É denominado por rainha dos céus, que é uma potestade que tem sobre uma determinada região. E lá no livro de Atos 19, vocês vão ver que existiam templos da rainha Diana, aonde ela é a rainha dos céus. Você pode ver também no livro do Velho Testamento muitos textos também que se referem à rainha dos céus, que abençoava o povo e depois Deus vinha e acabava com isso. No início da próxima ministração amanhã, eu trago um resumo disso bem feito para a gente poder esclarecer no vídeo aqui em nome de Jesus. Mas leiam Atos capítulo 19. Deus abençoe.